Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manuel e hoje iremos falar sobre planejamento de vendas, que é um eixo da gestão comercial. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a minha formação acadêmica. Sou economista, formado pela Universidade Católica de Brasília, também matemática pela Universidade Católica de Brasília, fiz pedagogia pelo Instituto Albert Einstein. A minha especialização em matemática, em metodologia da matemática, eu fiz pelo IPEMIG, que é o Instituto de Minas Gerais, e atualmente estou concluindo o mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade de Brasília. Então nós iremos falar um pouquinho sobre planejamento de vendas. Então, para começar sobre o que é planejamento de vendas, nós temos que entender o que é o planejamento, o que é fazer um plano, ou seja, o plano é um processo que envolve um modo de pensar, e esse modo de pensar ele vai envolver alguns questionamentos, como, por exemplo, quando, para quem, por quê, por onde e por quem. Ou seja, para tudo na vida nós temos que fazer planejamento. Um exemplo comum e simples é, quando eu vou viajar, eu tenho que me planejar com antecedência, ou seja, eu tenho que ver o local que eu vou, eu tenho que comprar as passagens, eu tenho que ver com quem eu irei, que data, que tempo eu irei, que eu estarei me deslocando para esse determinado local, o que eu farei por lá, os locais que eu irei fazer visita, ou seja, esse é o planejamento. E nas empresas também não é diferente. As empresas elas têm o seu planejamento, têm o seu plano de negócio. Mas então vamos lá, o que é o planejamento? É o processo de estabelecimento de um estado futuro, ou seja, a empresa deseja alcançar determinado objetivo em um período de tempo, mas para que aconteça isso, ela tem que se planejar, ou seja, ela tem que antecipar a sua decisão e a sua ação. O que eu irei decidir, o que a minha empresa irá fazer, o que eu irei vender, para quem eu irei vender, quem é o meu público-alvo, que segmento eu faço parte. Então isso é o ato de planejamento. O que é e para que serve o planejamento de vendas? O planejamento de vendas, ele é nada mais, nada menos que a organização e otimização de todas as etapas deste processo. Ou seja, ele envolve a definição de metas, de fases que são prospectadas no negócio e na sua pós-venda. Ou seja, além de eu vender para alguém, eu tenho que acompanhar o pós-venda, ou seja, eu vendi para um cliente meu produto, então eu tenho que saber se ele está satisfeito, se gostou do produto, se o produto teve uma boa aceitação. Então eu tenho que pensar em tudo isso. E é algo muito importante isso aí, pois o planejamento de vendas ele é um guia prático que tem o objetivo de auxiliar a equipe de vendas a alcançar os melhores resultados em menor tempo. Ou seja, com esse guia de planejamento eu consigo me antecipar, eu consigo me preparar, eu consigo chegar ao meu objetivo, que é obter lucro em menor período de tempo, mas com qualidade, junto à minha clientela, junto aos clientes que eu quero alcançar. O plano de vendas também, ele identifica oportunidades com mais chances de serem concretizadas. Ele ajuda a criar uma lista, ou seja, uma carteira de clientes, e determina que tipo de ações eu devo tomar para que se concretize o negócio em menor tempo. Vamos lá. Como eu faço para criar um plano de ação de vendas? Então, a primeira coisa que eu tenho que visualizar é que eu tenho que entender o cenário atual. Eu tenho que observar o número de negócios acumulados, quais são os clientes que compraram, de onde eles compraram, de onde eles vêm também, e qual o valor médio de cada pedido. Ou seja, então eu tenho que analisar, eu tenho que mensurar tudo isso aí, eu tenho que estar de olho. Vamos dar um exemplo. Um cliente que era comprador nas Casas Bahia, o seu nível de vida melhorou um pouco, ele quer comprar na Tokstok. Então, ele já subiu um patamar. Então, eu tenho que analisar. Se eu sou desse segmento de móveis mais sofisticados, como é o caso da Tokstok, então eu tenho que observar, eu tenho que ter essa observação com relação aos clientes. Onde é que eles compravam antes, de onde é que eles vêm,
e analisar, fazer um prospecto do valor médio dos produtos que eles adquiriram junto a essas empresas. Eu tenho que observar também, dentro desse entendimento do cenário, a taxa de ganho. Quantas vezes eu vou ganhar em determinado tipo de negócio, quando confrontado com a oportunidade real de vendas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um corretor de imóveis e eu vendo um apartamento para uma determinada pessoa, e ao vender esse apartamento para determinada pessoa, eu vou ter a oportunidade, se eu fiz uma boa venda, se eu conseguir expor tudo aquilo que o cliente gostaria de ouvir, se eu saciei a necessidade dele, com certeza ele irá me indicar para outras pessoas, e isso é uma nova oportunidade de negócio. E uma das coisas bem interessantes é quais os meses ou trimestres são mais propícios. Isso aí nós podemos falar da sazonalidade. Um exemplo de sazonalidade é a época da Páscoa. Então, é uma época que é mais propícia à venda de chocolates. Além do mais, eu tenho que observar um desconto. Que desconto eu vou dar para o meu cliente? Ou mesmo, que tipo de brinde eu vou oferecer a quem está adquirindo meu produto? E identificar os nichos de mercado. Então, eu tenho que identificar os nichos de mercado que eu tenho mais sucesso nas minhas vendas. Como eu crio um plano de ação de vendas? Primeiro, eu tenho que observar o funil de vendas, que é o pipeline. Então, vamos lá. Esse pipeline, na verdade, o pipeline, o funil de vendas, ele é o segmento ao qual eu quero alcançar. É o público-alvo, ou seja, é um público mais seleto, é um público em que eu tenho que ter um certo cuidado para que eu possa alcançá-los. Então vamos lá, como diz o texto aqui, quais clientes eles não vão fechar o negócio nesse ano. Então eu vou precisar alocar deslocar, marcar com esses clientes para que o atendimento possa ser feito no próximo ano. Mas para isso eu tenho que planejar de uma maneira que eu possa contactá-los. Vendas requer tempo e a coisa flui muito rápida. Então, outro detalhe, são as ofertas dos produtos. Quais são os produtos que a minha empresa vai oferecer? Quais são os serviços que eu tenho para vender para os meus clientes? Não somente agora, mas no próximo ano. O que eu vou vender? Qual será o reajuste no preço desses produtos? E com relação à clientela existente, quais são os clientes que podem ter mais oportunidades de venda exploradas? Ou seja, eu já tenho uma certa clientela, eu posso explorar isso e posso vender muito mais para eles, porque eles já são meus clientes. E o plano de vendas, eu tenho que ter um plano de vendas com uma meta para o próximo ano, ou seja, para o futuro. E isso faz parte de um planejamento de vendas. Bom, como é que eu posso fazer um planejamento de vendas? Para que eu faça isso, é preciso seguir 5 etapas. Vamos lá as etapas. Estabelecer objetivos e metas, definir suas estratégias. Eu tenho que criar uma lista de ações. Eu tenho também que considerar os obstáculos que eu terei durante esse percurso. Como a empresa irá resolver isso? E isso é natural dentro do mercado hoje. E uma das coisas primordiais e importantes é o investimento no desenvolvimento de pessoas, da sua equipe, da sua empresa. Então, a gente vai falar sobre essas etapas. Então, estabelecer objetivos é o seguinte: eu vou me basear na carteira de clientes que eu tenho, ou seja, fazendo um prospecto para que eu alcance os requisitos projetados, ou seja, então para isso é preciso que eu estabeleça metas. Entre as metas estão, vamos lá, renda a ser atingida. Então, quanto eu quero alcançar? Número de conversões de vendas por mês. Quanto eu tenho que vender durante um mês? Qual é a minha meta? Qual é a meta da minha empresa, da minha equipe de vendas? Número de aquisições de clientes por ano. Ou seja, quantos clientes eu quero alcançar durante um ano com os produtos que eu tenho a oferecer, com a inovação de produtos que eu quero colocar no mercado. E o ticket médio também. Que novos mercados eu desejo abordar? Vamos dar um exemplo. Vamos lá que eu quero alcançar o mercado de tecnologia. Hoje nós temos várias empresas que atuam nesse segmento. Então eu tenho que identificar essas oportunidades também. Que clientes e segmentos eu quero alcançar? Eu tenho que estudar o perfil do meu público-alvo. Eu tenho que criar
novas formas de abordagem junto ao meu cliente, junto ao meu segmento de mercado. E isso, dentro de um negócio, dentro de uma empresa, quer seja ela grande ou pequena, o gestor ele tem que estar atento a esse tipo de coisa, às abordagens, porque as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que vão a cada dia uma nova evolução no quesito abordagens dentro do mercado. Bom, eu tenho que criar uma lista de ações. Primeiro, eu tenho que identificar as melhores oportunidades durante o ano. Então, são várias oportunidades que me aparecem e eu vou analisar qual delas eu irei seguir. Eu tenho que preparar um plano que converta as minhas possibilidades, ou seja, possibilidades de vendas, de lucro. Eu tenho que medir o custo de aquisição de clientes. Eu tenho que confirmar os prospectos à minha empresa, ou seja, uma coisa que é importante é que eu compartilhe sempre com os gestores da minha empresa o que está acontecendo. Após criar uma lista de ações, uma das coisas importantes é considerar os obstáculos que nós vamos ter que superar e resolvê-los. Para que isso ocorra, eu tenho que olhar o que pode atrapalhar a minha equipe a alcançar as metas propostas. E, finalizando, algo de suma importância é que se invista no pessoal, ou seja, você tem que treinar a sua equipe, né? Hoje é primordial que a equipe seja treinada com relação ao atendimento ao cliente, ao SAC, né? O serviço de atendimento ao cliente, fazer isso, investimento em capacitação, em cursos que vão aumentar o poder de conhecimento do seu colaborador, da sua equipe. E, além do mais, o setor de vendas hoje passa por grandes mudanças, ou seja, isso já vem de longas datas. Hoje não é mais aquela coisa engessada, então as empresas procuram estar por dentro das novidades e isso é algo fundamental para que se mantenha a competitividade da empresa ou do negócio no mercado. Sendo assim, investindo em pessoal é algo de suma importância, pois a convivência na empresa, o relacionamento horizontal é algo que realmente dentro de uma equipe que vai proporcionar um bem-estar dentro da empresa e com isso a empresa vai crescendo. E era isso que eu tinha que falar para vocês no dia de hoje. E aqui coloco as referências bibliográficas, caso alguém queira consultar. Então, muito obrigado e até a próxima.